Boa noite, galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vou estar aqui fazendo análise para os jogos da terceira rodada. As nossas análises para os jogos da segunda rodada foram muito boas, né? Acertamos grandes coisas, fizemos alguns pontos, ainda tem jogos hoje. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com as nossas apresentações, tá? Vou aqui começar com Fortaleza e Fluminense, né? Fortaleza e Fluminense já se enfrentaram 11 vezes, né? Foram 5 vitórias do Fluminense no mando de campo do Fortaleza, 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. O Fluminense marcou 55% das vezes gols, né? Como 73% das vezes também o Fortaleza marcou gols, tá? Se a gente for dar uma analisada aqui, a gente vê que o Fortaleza, quando joga dentro de casa contra o Fluminense, nos últimos 3 anos, tá? Não venceu o Fluminense em casa, empatou apenas uma vez. Olha aí a chance, né? São jogos com poucos gols, né? Mas existe a possibilidade de Cano, Arias, os jogadores do Fluminense fazerem bastantes gols. A gente vê aqui, ó, que o Fluminense vem segurando o SG aí nas últimas 4 partidas aí, veio segurando o SG aí. Contra o Fortaleza, o negócio é mais difícil. Fortaleza tem bons jogadores, né? Mas vem vindo bem, né? O Fortaleza vem bem, né? Quando joga dentro de casa, costuma não perder. Então vai ser um jogo meio equilibrado. Mas ambas, ambos têm chances de gols aí durante essa segunda rodada, terceira rodada. Então, bons atacantes, bons meias de ambos os times. Vamos lá. Curitiba e São Paulo. São Paulo fez um bom jogo agora contra o América, né? Venceu bem, parece que Dorival aí acertou aí o time um pouquinho. Vamos ver aí como vai se comportar fora de casa. Curitiba e São Paulo já se enfrentaram 27 vezes, sendo 11 vitórias do Curitiba, 9 do São Paulo e 7 empates. E ambos em 80%, mais de 80% das vezes, ambos marcaram gols um no outro, tá? Nos jogos últimos 3 anos, a gente vê aqui, né, que o Curitiba não venceu o São Paulo dentro de casa, né, e o São Paulo empatou a maioria das vezes. Curitiba não vem bem, vem numa sequência muito ruim aí, dos últimos 9 jogos, só apenas uma vitória, né? Quando jogando em casa, perdeu uma, empatou 3 vezes, né, jogando em casa. Então eu acho que o São Paulo tem boas possibilidades. Caleri de novo uma ótima opção aí para essa rodada. Wellington Rato, Michel Araújo, próprio Arboleda aí também uma ótima opção aí para a rodada. Você vê que São Paulo vem segurando o SG, mas quando joga fora de casa, né, não faz um grande jogo. Venceu aí o Tigre, né? E venceu o Botafogo de São Paulo fora de casa, venceu também o São Bernardo. Então, vamos lá, pode ser que São Paulo aí surpreenda contra o Curitiba aí e tenhamos bons resultados aí para a próxima rodada. Santos e América. Se enfrentaram já 10 vezes, né, com o mando de campo do Santos, sendo 6 vitórias do Santos, 2 empates e apenas 2 vitórias do América. O América só marcou 40% das vezes que jogou contra o São Paulo, que foi nos 2 jogos aí que venceu. E o Santos, São Paulo não, contra o Santos, desculpe, e o Santos em 80% das vezes. Pode haver uma chance aí de um SG, se o João Paulo tiver na noite dele, a chance é boa aí. A gente vê aí, ó, que o Santos, quando joga dentro de casa, venceu a última vez por 3 e perdeu em 2021 por 2-0, né? Mas eu acredito no jogo do Santos. O Santos em casa tem feito bons jogos, ó, empatou uma, empatou outra,
empatou outro aqui e venceu. Não tem perdido dentro de casa nas últimas 10 partidas. E o América fora de casa não tem vencido, venceu apenas Nova Iguaçu e perdeu os outros jogos fora de casa. Então a chance do Santos é muito boa. Acredito que Marcos Leonardo nessa rodada possa ser uma boa opção. Provavelmente Soteldo também vai estar de volta e com isso o Santos se torna muito mais ofensivo. Palmeiras e Corinthians. Nos últimos 5 anos, tá? Porque se eu fosse botar todos os confrontos, dava mais de 100 e pouco. Nos últimos 5 anos, se enfrentaram 9 vezes, 4 vitórias do Palmeiras, 3 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians. O Corinthians está muito mal dentro do Allianz. O Palmeiras provavelmente deve vir misto de novo, porque tem jogo, né, contra o Barcelona, né, pela Libertadores, e o Corinthians vai ter Independente Del Valle. Então, com certeza o Palmeiras vem misto e o Corinthians a gente não sabe como vem, tá? Nos últimos anos, né, se a gente vê aqui, ó, nos últimos 3 anos, tá? O Palmeiras só perdeu para o Corinthians 2 vezes, né? E mesmo assim foi quando jogou no Allianz, na Arena. Dentro de casa, né, o Palmeiras não tem perdido para o Corinthians já há muito tempo. Então, com isso, a vantagem do Palmeiras é grande, dependendo de como for o jogo, quem vier para o jogo, temos grandes opções aí no Palmeiras também, como o Hendrick, Flaco Lopes, Gabriel Menino, próprio Arthur, né? Então são boas opções aí. Vamos aqui, Bragantino e Cruzeiro. Se enfrentaram 7 vezes já, com o mando de campo do Bragantino, sendo 5 vitórias do Bragantino, um empate e apenas uma vitória do Cruzeiro, né? Em 71% das vezes o Bragantino marcou gols no Cruzeiro e o Cruzeiro simplesmente 29% das vezes marcou gols no Bragantino. E o Cruzeiro nunca joga bem fora de casa, e o Bragantino sempre joga bem quando joga em casa. Com isso, existe uma pequena chance aí de um SG por parte aí do Bragantino, tá? O Cruzeiro venceu o Bragantino a última vez em 98. Agora, durante esses jogos todos, nos últimos 10 jogos do Bragantino, o Bragantino perdeu apenas uma vez fora de casa. Dentro de casa tem vencido, né, praticamente quase todos os jogos ele venceu dentro de casa aqui. Foram 1, 2, 3, 4 vitórias em 10 jogos, né? E dentro de casa foram 4 jogos e os 4 foram vencidos. O Cruzeiro fora de casa não tem vencido, perdeu os 3 últimos jogos que jogou fora de casa, venceu apenas o Caldense e o Vila Nova quando jogou fora de casa, mas nos últimos 3 jogos fora de casa perdeu. Então eu acho que o Bragantino nós temos algumas opções aí, né? O próprio Juninho Capixaba, temos que dar uma olhada aí no Sacha, pode ser uma boa opção aí contra o Cruzeiro. Então temos opções boas aí também por parte do Bragantino. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro para mim não vem vindo bem, vem pegando muita posse de bola, jogando sem efetividade na hora das conclusões aí, dando muita chance para os goleiros, defesa dos goleiros e desarme aí das defesas, né? Eu não vi que ele fez um bom jogo contra o Santos, tudo bem que o João Paulo fez algumas defesas, mas eu acho que o Santos, pela qualidade de time e de elenco, eu acho que o Santos jogou melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense já vem vindo bem aí dentro do campeonato, né? Eu acho que tem uma chance boa aí desse jogo aí poder ser uma vitória do Atlético Paranaense de novo. Se enfrentaram 32 vezes, foram 16 vitórias do Atlético Mineiro, 10 vitórias do Atlético Paranaense, 6 empates. Em 78% das vezes o Atlético Mineiro marcou gols no Atlético Paranaense e 70% das vezes o Atlético Paranaense marcou gols no Atlético Mineiro.
E pelos confrontos aí dos últimos anos, né, o Atlético Paranaense já venceu, né, o Atlético Mineiro, né, 3 vezes. Os dois últimos jogos que tivemos agora, em 2022 e 2023, foram vitórias do Atlético Paranaense. E quando ele joga fora de casa, né, ele perdeu uma vez, duas, duas vezes. E o Atlético Mineiro venceu algumas. Mas os últimos confrontos entre eles, né, teve as vitórias aí do Atlético Paranaense. Então acho que Terãs, Pablo, Vitor Roque, né, Kelvin pode ser bom, bem para essa rodada, próprio Pedro Henrique também boa, né? Aqui a gente vai ter Rubens, claro, o Hulk sempre acaba dentro de casa fazendo um gol, uma assistência, mas temos que ver como o Atlético vai se comportar aí contra o Atlético Paranaense. A gente vê aqui que o Atlético Paranaense jogando fora de casa, né, ele não faz um grande jogo, né, venceu 3 jogos aí contra o Maringá, Cascavel e Aliança de Lima, mas perdeu para o CRB e perdeu para o Fluminense fora de casa. O Atlético Mineiro não vem vindo bem, né, nos últimos jogos, dentro de casa. Perdeu, venceu o Brasil de Pelotas, venceu o América e venceu o Milionários. Mas tem feito um jogo meio ruim. Eu acho que o Atlético Paranaense aí tem uma vantagem aí sobre o Atlético Mineiro nessa rodada aqui. Flamengo e Botafogo se enfrentaram nos últimos 5 anos 8 vezes, né? Sendo 5 vitórias do Flamengo, um empate e 2 vitórias do Botafogo. Em 75% das vezes o Flamengo marcou e em 60% das vezes o Botafogo também marcou gols no Flamengo. O Botafogo, quando joga fora de casa, não faz grandes partidas, né? Empatou, perdeu. E o Flamengo, né, vem melhor. Se a gente for dar uma olhada aqui, o Botafogo tem um jogo hoje, né, contra o Bahia, que deve estar começando aqui atrás. Venceu aqui o Erechim, empatou com o Magalhães, venceu o Audax e empatou com a Portuguesa. O Flamengo agora, com essa mudança com o São Paulo, eu acho que nessa rodada aí ele já vai conseguir acertar bem aí o time do Flamengo contra o Botafogo, né? E acho que nós temos grandes oportunidades aí com jogadores do Flamengo para essa rodada, mas não podemos esquecer também que o Flamengo tem tomado muitos gols. Então, Eduardo e Tiquinho também podem ser opções aí diferenciadas aí para essa rodada. Internacional e Goiás, eu acho que é a melhor chance de SG para a rodada, né? Se enfrentaram 26 vezes, foram 15 vitórias do Internacional, 6 empates e 5 vitórias do Goiás, né, com o mando de campo de Internacional. O Goiás fez um bom jogo contra o Corinthians, mas é que o Corinthians não jogou nada. E o Internacional fez um excelente jogo aí contra o Flamengo. No início, para mim, foi um jogo muito equilibrado, né? As mudanças do Mano deram resultado e o Maurício entrou e concluiu o jogo. Gosto muito do Maurício jogando. Se ele tiver provável, podem apostar que é o homem gol aí para essa rodada aqui, né? Nos últimos anos aí, Internacional jogando em casa venceu o Goiás, né? A campanha do Internacional nos últimos 9 jogos foi apenas uma derrota. Dentro de casa não tem perdido, né? Teve um empate aqui com o Caxias, né? Mas não tem perdido, tá? Vence. E o Goiás fora de casa também não tem vencido. Então eu acho que fora de casa a chance de SG do Internacional é muito provável. Cuiabá e Grêmio. Grêmio também não vem fazendo grandes partidas, anda sendo muito poupado, muitos jogadores, entra e sai jogadores, né? Mas acredito que mesmo contra o Cuiabá dentro de casa, o Cuiabá talvez sofra a derrota aí pro
Grêmio. Jogaram duas vezes, foram duas vitórias do Grêmio, né? Em um jogo o Cuiabá marcou, foi 2-1, e o outro jogo foi 1-0 aí pro Grêmio, né? Então, o Grêmio venceu fora de casa 1-0, né? Venceu por 2-1 e teve um jogo que empataram aí em 2-2, né? A campanha do Cuiabá dentro de casa não é ruim, ele costuma endurecer, né? Ele não perde, costuma perder dentro de casa, endurece o jogo dentro de casa. E o Grêmio também não está tendo grande efetividade aí na hora de concluir a gol, né? Soares tem errado muitos chutes a gol, né? Cristaldo jogou um pouco para mim abaixo do que é esperado dele na rodada passada. Pitelo jogou razoavelmente, né? Então também são opções aí talvez para essa rodada contra o Cuiabá. Eu acredito que o Cristaldo ainda é mais opção ainda do que o Pitelo, né? Podemos talvez também apostar um pouco aí no Diogo Barbosa, aí também pode ser opção. E ver quem vai ser o goleiro do Grêmio, que também vai ser exigido. E aí nós temos Vasco e Bahia. Se enfrentaram 31 vezes, 12 vitórias do Vasco, 11 empates e 8 vitórias do Bahia. E em 65% das vezes marcaram gols uns nos outros. Tá? O Bahia, quando joga fora de casa, né, não costuma também ir bem. Empatou e perdeu. Se a gente olhar aqui, o Bahia, quando joga fora de casa, ele não faz um bom jogo, apesar de ter vencido Volta Redonda, mas empatou e perdeu. O Vasco fez um excelente jogo, o jogo passado, né? Fez, ganhou aí empatou aí com o Palmeiras 2-2, fez um excelente primeiro tempo. Palmeiras, com as mudanças, acabou reagindo aí no segundo tempo, né? O Pedro Raul desencantou, né? E Gabriel Peck de novo contra o Bahia pode ser grande opção. Mas como a defesa do Vasco também é um pouco frágil, temos que pensar aí Jacaré, Everton do Bahia podem ser, Everaldo do Bahia pode ser uma boa opção aí para a rodada aí. É isso aí, galera. Em relação aos jogos, é isso que eu tenho para dizer para vocês e vou passar aqui um esqueminha mais ou menos aí do que eu penso, ainda é muito cedo. Temos que esperar aí como é que vai fechar a rodada, como vai vir os preços dos jogadores, mas pelos meus cálculos, Cano desvalorizou, então vai estar um preço bom para essa rodada contra o Fortaleza. Marcos Leonardo também deu uma desvalorizada, também é um ponto bom aí agora contra o América, acho que tem tudo para fazer seus gols. Aqui Pedro ainda tô nessa se usa o Pedro ou o Gabigol, porque os dois desvalorizaram, estão com preços bons aí. Temos o Caleri também, que é ótima opção aí para essa rodada, né? Aqui eu pus o Maurício, que se entrar pro jogo é ótimo, mas também você tem Alan Patrick. O Arias também desvalorizou, também pode ser uma boa opção aí contra o Fortaleza. Cristaldo também deu uma desvalorizada, ainda pode ser uma boa opção aí contra o Cuiabá. Bate falta, escanteio, pode dar uma assistência, pode ser uma boa opção. René também do Internacional, com a chance de SG, pode ser uma opção boa, sobe bastante, né? Com certeza vai cruzar muitas bolas, né? Então pode dar assistência. Eu acho que a Arboleda também do São Paulo contra o Curitiba vai ter muito desarme. Sobe bem, a zaga do Curitiba não é boa, existe possibilidades aí de gols, né? Fabrício Bruno contra o Botafogo é aposta, porque o Léo Pereira está muito caro, mas temos mais opções. Juninho Capixaba, pelo histórico do Cruzeiro com o Bragantino, pode ser uma opção boa. E por enquanto eu estou com o Kehler aqui também, por causa da confiança do SG. E passando no Odair Hellmann, porque acredito também numa vitória do Santos aí contra o América. É isso aí, galera. Até a próxima
E quarta-feira estamos aí com o mercado aberto fazendo atualizações dos nossos times aí, 1 e 2. Um abraço e boa semana.